Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos definir a igualdade entre duas matrizes e resolver exercícios. Então, igualdade de matrizes. Dizemos que duas matrizes A e B são iguais, C e somente C elas possuem a mesma ordem e seus elementos correspondentes são iguais. Elementos correspondentes entre duas matrizes são elementos que ocupam a mesma posição entre as duas matrizes. Então, ou seja, dadas as matrizes A com elementos A e J de ordem M por N e a matriz B de elementos B e J de ordem M por N também. É importante, as duas matrizes têm a mesma ordem. Então, a matriz A é igual a B, C e somente C, os elementos A e J são iguais aos elementos B e J, com o I variando de 1 a M e o J variando de 1 a M. A barbadinha. Então, vamos fazer alguns exercícios, aplicando essa igualdade entre matrizes. Então, exercício 1, dadas as matrizes A e B aqui, veja que essa matriz A ela tem ordem 3 por 2, tem 3 linhas e 2 colunas. A matriz B também tem 3 linhas e 2 colunas, então elas têm a mesma ordem. Então, se a matriz A é igual à matriz B, então o elemento A é igual ao elemento ao menos 4, que são elementos correspondentes, aqui fala lá em cima. Então, o A é correspondente ao menos 4, então eles são iguais. O B é correspondente ao 5, então o B é igual a 5. O C e o raiz de 2 são correspondentes, então o C é igual a raiz de 2. E assim por diante. D é igual a 1/4, o E é igual a 6 e o F é igual a menos 2. Barbadinha. Exercício 2. Dadas as matrizes, então essa matriz... As matrizes A, B e C, a matriz A com elemento 5, 3, menos 4, 9, de ordem 2 por 2, a matriz B com elemento 5, 3, menos 4, 2, de ordem 2 por 2, e a matriz C com elemento 5, 3, 7, menos 4, 9, menos 1, de ordem 2 por 3. Então, veja que as matrizes A e B são diferentes, pois apesar de serem matrizes de mesma ordem, 2 por 2, os elementos correspondentes A22 e B22 são diferentes. Então, o elemento A22 aqui é o 9 e o B22 é 2, eles são diferentes. Então, as duas matrizes são diferentes. Logo, as matrizes A e C também são diferentes, pois possuem ordens diferentes. A matriz A é 2 por 2 e a B é 2 por 3, então não tem como igualar. São de ordens diferentes. Barbadinha. Exercício 3. Calcule os valores de x, y e z na igualdade a seguir. Então, aqui eu tenho essa matriz aqui que tem ordem 2 linhas e 3 colunas, e essa aqui também tem 2 linhas e 3 colunas. Então, os elementos correspondentes têm que ser iguais. Então, menos 5 menos x tem que ser igual a 6. 8 é igual a 8, 23 é igual a 23. E daqui a gente já tira o valor do x. Menos x é igual a 6 mais 5. Menos x é igual a 6 mais 5, que é 11. Multiplica por menos 1, x é igual a menos 11. Então, 8 é correspondente ao 8, 23 ao 23. O menos 4 é correspondente ao y mais 2. Então, o menos 4 é igual a y mais 2. Ou seja, y é menos 4 menos 2. Y é igual a menos 6. Barbadinha. Aqui o elemento 3 mais z é correspondente ao 4. Então, 3 mais z é 4. O z é 4 menos 3. O z é igual a 1. E, por fim, o menos 3 é correspondente ao menos 13. Aqui não tem variável para calcular. Então, o valor de x é menos 11, o y é menos 6 e o z é 1. Barbadinha. Exercício 4. Determine x e y na equação. Eu tenho uma igualdade de duas matrizes. Essa primeira matriz aqui tem ordem 2 linhas e 2 colunas, e essa aqui também. Então, os elementos correspondentes têm que ser iguais. Então, o 2x mais 3y corresponde ao 3. Então, 2x mais 3y tem que ser igual a 3. O 8 corresponde ao 8, então aqui está tudo bem, não tem variável. O menos 3 com menos 3. E o 11 corresponde ao 3x menos 2. Logo, 3x menos 2 tem que ser igual a 11. E veja como agora eu tenho duas equações e duas incógnitas. Então, eu tenho um sistema de equações. Vamos utilizar o método da adição. Para isso, nós vamos multiplicar a primeira equação com o coeficiente do y aqui da segunda, e a segunda equação vamos multiplicar pelo coeficiente de y da primeira, que daí eles vão ter mesmo
mesmo coeficiente aqui, ó, multiplicando por 2, então aqui que é o coeficiente de y, né, fica 4x, 3 vezes 2, 6y, 3 vezes 2, 6. E aqui nós vamos multiplicar por 3, que é o coeficiente do y. Então 3x vezes 3 vai dar 9x, menos 2 vezes 3 dá menos 6, e 11 vezes 3, 33. Então veja que agora o y aqui a gente pode anular, ó, tá? E 4x mais 9x dá 13x, e 6 mais 33 dá 39. E x, 39 dividido por 13, que é 3. Barbadinha. E agora, para achar o y, a gente pega uma das equações. Por exemplo, eu peguei a primeira, aqui, ó, 2x mais 3y igual a 3. Vamos substituir o x por 3. Ó. Então, 2 vezes 3 mais 3y igual a 3. 6 mais 3y igual a 3. 3y é igual a 3 menos 6. 3y é igual a menos 3. E o y, menos 3 dividido por 3, que é menos 1. Barbadinha. Exercício 5. Ó. Dadas as matrizes, a matriz A formada pelos elementos A e J 3 por 2, né? Com A e J igual a 2i ao quadrado menos j ao quadrado. Então, a matriz A é uma matriz de ordem 3 por 2, e cada elemento A e J é calculado por essa fórmula aqui, essa expressão. E a matriz B é essa matriz, ó. A matriz também 3 por 2, ó, 3 linhas e 2 colunas, só que o primeiro elemento aqui é 2x mais y, aqui é x menos y, z mais 4 mais w, 4, 17, 2z mais w. Então é para determinar os valores ó, de x, y, z e w, sabendo que a matriz A é igual à matriz B. Tá? Então a matriz B já está praticamente pronta aqui. Ó. Eu tenho que encontrar os elementos correspondentes da matriz A. Então para isso nós vamos construir a matriz A. Tá? Exercício que a gente já fez, né, anteriormente. Então nós vamos colocar aqui o esqueleto da matriz, né, o esboço dela, e calcular cada elemento usando essa expressão. Então aqui é o elemento A11. Para o elemento A11, o I vale 1 e o J vale 1. Então nós vamos substituir o I por 1 e o J por 1. Ó. Tá? Então A1 vai ser 2 vezes 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. E aqui vai dar 2 menos 1, que é 1. Então esse elemento aqui é 1. Tá? Esse elemento é o A12. A12, o I vale 1 e o J 2. Então, no lugar do I a gente coloca 1, no lugar do J coloca 2. Ó. Tá? Então, vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Aqui, 2 vezes 1 ao quadrado dá 2, e aqui 2 ao quadrado é 4. E 2 menos 4 dá menos 2. Barbadinha. Próximo elemento é o A21. Agora, o I vale 2 e o J1. Ó. Então, no lugar do I aqui eu coloco 2 e no lugar do J1. Então, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aqui 2 ao quadrado é 4 vezes 2 dá 8. E 1 ao quadrado é 1. E 8 menos 1 dá 7. Então, esse elemento aqui é o 7. Próximo, o A22. Agora, o I vale 2 e o J2. Então, A22, 2 vezes 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Esse aqui a gente sabe que é 8 e 2 ao quadrado é 4. E 8 menos 4 é 4. Barbadinha. A31, né? O I vale 3 e o J vale 1. Então, substituindo, ó, 2 vezes 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aqui 3 ao quadrado é 9, vezes 2, 18, menos 1, que vai dar 17. E, por fim, o elemento A32. Ó. O I vale 3 e o J2. Então, 2 vezes 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Aqui, 9 vezes 2 dá 18, menos 4, que dá 14. Então, vamos escrever a matriz aqui. Ó. 1 menos 2, 7, 4, 17, 14, conforme o nosso cálculo. Como, então, essas duas matrizes têm que ser iguais, nós vamos igualar os elementos correspondentes. Ó. O 2x mais y é correspondente a 1. Ó. Então, 2x mais y é 1. Tá? O x menos y é correspondente ao menos 2. Então, x menos y é igual a menos 2. E agora, então, nós temos duas equações e duas incógnitas, né? Já vão resolver. Veja que aqui eu posso cancelar o y. Ó. Tá? Então, 2x mais x vai dar 3x. 1 menos 2 dá menos 1. E o x é menos 1/3. E agora vamos substituir numa equação lá de cima, ó, pegando a primeira aqui, substituir o x por menos 1/3, ó, fica 2 vezes menos 1/3 mais y igual a 1, 2 vezes menos 1/3 é menos 2/3, mais y é igual a 1. E y é 1 mais 2/3. E 1 mais 2/3 vai ser 5/3. Lembra que 1 inteiro, ó, para ter denominador 3, aqui é 3/3. Então, 3/3 mais 2/3 é 5/3. Uma maneira de pensar para somar fração. Barbadinha. Então, continuando agora, ó, veja que o elemento z mais w
corresponde ao 7 aqui, ó. Então Z mais W é 7. 4 corresponde ao 4, 17 corresponde ao 17 e 2Z mais W corresponde a 14. Ó. Tá? Então aqui eu também tenho outro sistema. Vejo que aqui eu posso cancelar multiplicando por menos 1 em cima ali. Ó. Então vai ficar ó, menos Z, menos W, menos 7, multiplicando tudo por menos 1. Repito a de baixo. Tá? E agora eu vou somar. Ó, tá? Cancelo W, 2Z menos Z é Z, 14 menos 7 é 7. Então Z é igual a 7. E agora vamos calcular o W pegando a primeira equação. Ó. Z mais W é 7. Como Z é 7, 7 mais W é 7 e 7 menos 7 é 0. Então W é 0. Tá? Então resposta x é igual a menos 1/3, y é igual a 5/3, Z é 7 e W é 0. Barbadinha. Então não esqueça de se inscrever no canal, dar o like, deixar o comentário e divulgar para os colegas as nossas aulas. Tá? Na próxima aula nós vamos começar a estudar as operações entre matrizes. Barbadinha.